Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo então a mais uma aula. O meu nome é Danilo e vamos então para mais uma aula aqui do nosso conteúdo de Java. Na aula de hoje eu quero trazer para vocês a primeira criação de uma entidade com vocês no banco de dados. Então já vai deixando o seu gostei aí, já vai deixando o seu like, né, para que a gente possa começar esse vídeo já com a corda toda, tá bom? Então toca a vinheta aí e vamos para a aula. Produtos do Torne-se um Programador. Uma linha inteira para você demonstrar sua paixão pela programação. Acesse www.torneseumprogramador.com.br. Muito bem, pessoal. Então, o que é uma entidade, tá? Uma entidade é um objeto que você vai ter lá no banco de dados, um registro que você tem no banco de dados. Já uma entidade set é uma coleção de registros, tá bom? Então, quando você está falando de modelagem de dados, quando você está falando de banco de dados, você tem uma tabela e você tem os registros da tabela. No Spring Boot, né, a gente tem um recurso chamado JPA, que é o Hibernate no final das contas. O que é o Hibernate? Ele é um Object Relational Map. Esse objeto é um objeto que ele faz toda a sua iteração com o seu objeto, né, ou seja, a sua classe que você cria no Java, com as tabelas no seu banco de dados. Vocês inclusive viram aqui comigo criando um ORM em C# nas aulas aqui do próprio Torne-se um Programador, tá bom? Então eu criei com vocês aqui um ORM inteiro, né? Então vocês já conhecem um pouco sobre isso. Para quem não conhece, dá uma olhada nas aulas que eu tenho no canal que você vai ver como que eu crio um ORM usando C#, então você vai entender a ideia por trás de tudo que acontece aqui no Hibernate, tá bom? Então basicamente o que a gente vai fazer na aula de hoje? A gente vai pegar uma entidade chamada administradores. Vamos nomear quais são as colunas, se essa coluna vai ser no label, se ela não vai ser, se essa coluna vai ter ali um tamanho específico de dados no banco de dados, qual vai ser o nome dessa coluna no banco, qual vai ser o nome da tabela lá no banco de dados. Então a gente vai definir todos esses dados na nossa entidade. Vamos também criar ali um repositório, né, uma classe de serviço para que a gente possa trabalhar com os métodos do Hibernate, método para buscar todos os elementos, para salvar, alterar, e a partir deste método, desta classe, que é a nossa classe de serviço, a gente vai conseguir trabalhar com todos os objetos que a gente tem no nosso banco de dados. Vai ficar bem bacana, gente, estou bem empolgado com essa aula, tá? Então o nosso objetivo da aula de hoje é construir ali aquela tabela que a gente tem, que vocês viram na aula passada, né? Mostrar aquela tabela trazendo os dados do banco de dados, tá? Então, fazer um select lá no banco de dados, trazer esses dados e mostrar na lista na nossa tela para que a gente possa começar a trabalhar. Então vocês vão ver toda essa parte de mapeamento de dados, como o Hibernate cria a tabela, o que vocês precisam colocar na configuração do seu, da sua aplicação e tudo mais, tá bom? Então agora a gente vai lá para o computador para fazer tudo isso na prática. Não esqueça de deixar o seu gostei, porque isso me ajuda demais, né, a divulgar essas aulas aqui. O YouTube vai distribuir e vocês vão acabar recebendo mais conteúdos assim e vai me incentivar para gravar mais aulas de graça para vocês, tá bom? Então agora vamos lá pro computador e eu vejo vocês lá. E muito bem, pessoal, de volta agora no computador, então vamos para mais uma aula, mas antes disso, como vocês sabem, sempre faço aqui o meu jabazinho, tá bom? Então, galera, olha, R$29 vocês podem ter acesso a todos os treinamentos, né, que eu já dei aqui na minha comunidade, tá? R$29 e R$23 por mês, tá bom? Fora, o que você tem dentro desse treinamento, né, na realidade? Você tem aqui lógica de programação em JavaScript, você tem o desafio de banco de dados avançado, você tem de WordPress, você tem desafio de Ruby, de C# avançado. Então tem muito treinamento que vocês podem adquirir por apenas R$29 e R$23 por mês. Ou, caso vocês queiram comprar isoladamente, vocês podem aqui, ó, por R$14 ter acesso vitalício a alguns desses desafios que eu já fiz, desses treinamentos que vocês já sabem que eu faço de 2, 3, até 4 vezes no ano, tá bom? Lembrando que segunda-feira agora, gente, ó, vamos olhar aqui minha agenda aqui, ó. Segunda-feira, dia 9. Então, ó, vou passar para cá, ó. Dia 9 vai começar o novo desafio 21 dias, tá? 9 de agosto de 2021 vai começar o novo desafio 21 dias, esse focado em API em C# com .NET Core, tá bom? Vamos usar para esse desafio Visual Studio Code, vamos usar SQL Server, vamos usar ali o ambiente tudo em Unix, tá? Para que a gente possa começar a programar em C#, não somente agora no ambiente Windows, mas também
no ambiente Unix, ou seja, multiplataforma. Você do Windows, do Mac, do Linux vai conseguir trabalhar com C#. Então esse vai ser o intuito desse desafio que começa às 5 horas da manhã nesta segunda-feira, tá bom? Hoje gravo esse vídeo no dia 6 de agosto de 2021, tá bom? Perfeito, galera, já feito aqui. Agora vamos lá para a aula, tá? Então, ó, voltando aqui para a aula, vocês viram a estrutura que eu criei com vocês, né? Então, vou startar minha aplicação aqui, né? Que é o /mvnnw spring spring boot run, ok? Vai startar aqui minha aplicação, né? Meu servidor VPS. Deixa ele começar a startar. Ok. Belezinha. E tá aí, tá rodando minha VM, tá? Agora eu vou vir aqui, ó, no meu localhost. Vou digitar aqui 3000. E aí vocês vão ver que aqui no meu localhost ele vai trazer a minha informação aqui, né? Do 3000 não, desculpa, 8080, né? E aí vocês vão ver que vai trazer aqui a aplicação que eu estava fazendo com vocês. Ou seja, a aplicação que o objetivo agora era criar esta área administrativa, né? Os cadastros de administração, e aqui a gente começar a fazer a listagem e o CRUD dos nossos administradores. Essa é a intenção desta parte da aula hoje, tá bom? Vocês viram também nos inícios das aulas, né, que eu configurei com vocês aqui em Resources uma configuração importante, né, que é o nosso database aqui, né? Então vocês viram que eu coloquei aqui todo a string de conexão da minha database, mandando lá pro MySQL, né? Então aqui ficou ali o usuário, a senha, o meu driver aqui, né, o caminho do host do meu MySQL, né, qual que é o nome da minha base de dados, e eu estou usando o Hibernate e faço ele fazer um auto-update da minha tabela no banco de dados e tudo mais. Então já está tudo funcionando aqui bonitinho, né, para que eu possa interagir com os meus modelos, tá bom? Então agora a gente precisa começar a criar nossa estrutura para começar a trabalhar, tá? E como é que eu vou fazer essa estrutura aqui, ó? Eu tenho então controladores. Dentro dessa minha pasta do meu projeto, né, que é essa pasta Spring aqui, que eu estou gerando, Spring YouTube, eu vou criar uma nova pasta, tá? Então, ao ladinho aqui, ó, de controller, eu vou ter uma pasta, e essa pasta eu vou chamar de repositório. Então, ó, repositório, tá? Essa minha pasta de repositório, opa, acabei criando um arquivo aqui, é uma pasta, tá? Repositório. Ele não vai deixar porque agora eu já tenho esse arquivo. Pera aí, deixa eu apagar ele. Aí, então eu vou criar aqui, ó, repositório. Nessa minha pasta aqui de repositório, muitos também chamam de DTO, outros chamam essa tabela aqui, essa pasta de serviços, tá? Então, existem vários tipos de arquitetura, tá? Eu vou colocar aqui uma arquitetura mais simples com vocês aqui, né? Vou deixar isso aqui no minúsculo também, no padrão Pascal Case, que é o padrão do Java. E vou seguir esse padrão aqui, que é um padrão mais simples, tá? Mas caso vocês queiram, Danilo, eu quero fazer um padrão mais voltado ali ao Clean Architecture, ou então arquitetura Onion e tudo mais, eu tenho um treinamento dentro da minha comunidade, que é o treinamento de Domain Driven Designer. E nele eu mostro um pouco da mistura, né, de arquitetura Onion com a arquitetura do Clean Code. Bem legal o treinamento, vocês vão gostar, tá bom? Mas basicamente aqui eu vou criar um mais simplesinho aqui, porque a proposta, inclusive, aqui é fazer um sistema mais tranquilo, mais simples, para quem está começando também. Então, eu estou criando essa minha primeira pasta aqui, né, repositório. Dentro dela, eu vou ter aqui o meu repositório, que é o repositório de administradores, que são o pessoal, né, a lista que eu vou trazer neste meu dado aqui, tá? Então, eu vou criar essa pasta aqui, né, que vai ter... a pasta não, um arquivo, né, que vai trazer todos os repositórios que eu preciso dos meus administradores. Beleza, então voltando aqui, ó. Então a primeira coisa que eu vou fazer é agora criar um arquivo, e eu vou chamar esse arquivo aqui de administrador, tá? Na realidade administradores, tá? Porque aqui é para várias pessoas, tá? Repo. Então eu vou colocar aqui esse repositório para trabalhar com os meus administradores. A extensão vai ser .java, né? E aí o meu VS Code já vai criar aqui na estrutura tudo bonitinho para mim. E agora eu já tenho aqui então um objeto que eu vou conseguir trabalhar, né? Ou seja, o meu repositório que eu vou conseguir falar lá para o Hibernate que, olha, esse aqui vai ser a minha classe responsável por tratar toda a minha entidade, tá bom? Uma classe de serviço, basicamente. Então a primeira coisa que eu vou fazer nessa classe aqui é o seguinte, ó. Ela vai herdar, né? Ela vai ser uma interface, então eu vou colocar aqui, ó, interface, tá? E ela vai herdar
de uma classe minha, vai fazer aqui um extends, tá? De uma classe que é o CRUD, né? CRUD repository, ok? E esse repository, ele vai fazer menção a uma classe minha administrador, tá bom? E essa classe minha administrador, nela eu vou ter os meus itens, tá? Eu vou colocar aqui que eu vou ter um autoincremente, então vai ter aqui um integer, para que ela possa tratar esses meus dados aqui com inteiro, né? Os autoincremente fazer diretamente dentro dessa minha classe, tá bom? Então essa é a ideia. Eu tenho aqui o meu package, eu tenho o meu CRUD aqui que ele acabou de fazer importação, e agora eu preciso criar o meu modelo, tá bom? Então agora eu vou ter uma outra pasta aqui, ó, chamado models, tá? Então essa pasta também vai ficar aqui, ó, alinhada com a raiz do meu projeto. E vou colocar aqui, ó, models. Dentro dessa minha pasta models, eu vou criar um novo arquivo aqui, vou chamar de administrador.java, ok? Beleza. Aí agora, com essa minha classe de administrador, eu vou começar ali a mapear, falando que essa minha classe aqui, primeiro, ela é uma entidade, tá? Então aqui no Spring Boot, eu tenho ali uma opção de colocar falando que essa classe aqui é um entity, tá? Que ela vai persistir. Então eu vou falar que esse meu administrador vai ser um objeto persistente. Ele vai ser um objeto que ele vai criar a tabela para mim fisicamente lá no meu banco de dados e também, né, eu vou conseguir trabalhar buscando, inserindo, alterando, fazendo todas as coisas que eu preciso fazer para trabalhar com esse administrador, tá bom? Então essa é a intenção dessa classe aqui, tá bom? Outra coisa, gente, não precisa, é opcional, nesse caso aqui, eu querer falar o nome da minha tabela que vai no banco de dados. Mas eu quero colocar essas opções, por quê? Porque eu quero deixar bem descrito tudo o que eu quero fazer, tá? Eu poderia só colocar o entity aqui, criar minhas propriedades gets e setters e já iria funcionar. Mas eu quero mapear e deixar todas as opções para vocês, para que quando vocês forem criar a tabela de vocês, vocês saibam fazer tudo o que vocês precisam já com as anotações tudo certinho, então dado customizado, você já consegue fazer, né? Porque eu já estou fazendo todo o mapeamento, tá bom? Então vocês podem ver aqui, ó, que é uma forma de eu especificar a tabela que vai ser responsável para trabalhar com esta minha entidade. Então o que eu estou fazendo? Ó? Eu vou incluir um objeto aqui e vou falar que esse meu objeto, ele vai ter o nome da minha tabela, que vai se chamar, eu vou colocar, ó, administradores, tá? Eu quero minha tabela no plural, tá? Então o nome da minha classe no singular, porque é um modelo. Agora lá no meu banco de dados eu quero no plural, porque eu tenho uma coleção, né? Eu tenho uma entidade set, uma coleção de entidades, né? Então lá na minha base de dados eu quero no plural justamente por isso. Então fica bacana você conseguir nomear direitinho o nome da tabela que você quer lá no banco, tá? Então a ideia aqui é usar um ORM, tá? Um Object Relation Mapping aqui no Java, e esse Object Relation Mapping, que é o Hibernate, ele vai gerenciar toda essa parte de criação de tabela, configuração de tabela, tudo no meu banco de dados de forma automática. Eu não vou precisar nem entrar no meu banco para criar as minhas tabelas, ele vai gerar isso para mim. É bem bacana, vocês vão ver aqui conforme a gente for evoluindo, tá bom? Próxima coisa que eu vou fazer aqui é criar os meus atributos que eu vou usar no meu banco de dados. Então eu já vou definir aqui, ó, que eu vou ter um atributo ID, tá bom? Esse meu atributo ID, ele vai ser responsável para que ele possa ser a minha primary key lá no meu banco de dados, tá? Eu vou falar também que o tipo, né, de gerenciamento, o tipo de geração que ele vai ter, vai ser um tipo autoincremente. Ou seja, eu vou falar que a estratégia que eu vou utilizar aqui é uma estratégia de geração de identidade automática, ou seja, ele vai gerar automaticamente para mim os meus identifiers, tá bom? Então isso é bem bacana também, porque conforme eu for inserindo o cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4, ele vai auto-incrementando, né, o ID desses objetos, tá? Outra coisa que eu vou falar dentro dessa minha coluna que eu vou criar também, é que eu quero o nome dela, né? Então eu vou colocar aqui um column, e o nome que ela vai ter vai ser ID mesmo, tá? Eu vou colocar aqui, ó, ID no minúsculo, tá bom? Então lá no meu banco de dados, o ID vai ser no minúsculo. E aqui eu vou colocar o meu atributo. Então, private int ID, tá bom? Então esse aqui vai ser o atributo que eu vou utilizar, né? Ó, eu preciso importar aqui o elemento. Beleza. Na realidade, eu vou importar aqui o persistence, asterisco, que aí já vai servir para todas as coisas que eu estou fazendo aqui. Beleza, então agora eu tenho a minha primeira propriedade aqui, ó, que é a propriedade ID.
tá? Outra coisa que eu quero para esse administrador é um nome, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, uma propriedade privada, string, e eu vou colocar que eu vou ter, a string aqui é com S maiúsculo, nome. Essa minha propriedade, ela vai ter também o nome da minha coluna lá no banco de dados, né? Column, também como nome. Tá? Eu vou colocar aqui como nome, ok? Belezinha. Gente, é bem simples a forma como você vai mapear. Se você não quiser colocar esse column aqui, é opcional, tá? Ele vai pegar esse nome e vai colocar lá na sua coluna do banco de dados. Mas eu estou colocando aqui justamente por aquilo que eu falei. É importante vocês saberem da onde ele pega. Então você pode colocar um nome customizado e assim sucessivamente, tá bom? Então essa é a ideia. Eu vou colocar aqui um e-mail. E-mail. Vou colocar aqui, o que mais? Deixa eu pensar. Nome, e-mail, senha, né? Para o meu administrador. Senha. Senha. Beleza, já é o suficiente, né? Um ID, um nome, um e-mail e uma senha para esse administrador. Tá bom, tá bom. As outras coisas eu vou incluindo conforme a gente for evoluindo aqui, tá? Então eu criei aqui os meus atributos. Isso é o suficiente para eu trabalhar com essa classe? Não, não é o suficiente. Eu preciso criar os meus getters e setters, tá? Então aqui, ó, no meu próprio gerador, eu posso usar a criação de getters e setters para que ele possa fazer para mim o que eu preciso, tá? Então, ó. Eu vou gerar. Vou dar um OK aqui. Ó. Ele gerou um construtor aqui para mim. Não, não é isso que eu quero. Eu quero um getter e setter. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Ele não apareceu para mim aqui. O getter e setter. Deixa eu fazer assim, ó. Aí, agora sim. Agora o Visual Studio aqui vai mostrar para mim. Então, eu quero gerar os getters e setters para mim. Desse objeto. Beleza. Vou colocar também para ele gerar desse daqui, ó, os getters e setters. Ok. Do e-mail também, gera os getters e setters. E da senha também, ó. Só coloco o mouse em cima, pego na lâmpada, gera os getters e setters. Beleza. Agora eu tenho aqui, ó, o getter e setter do ID. Deixa eu pegar aqui a última propriedade aqui. Beleza. Então, ó, vou deixar aqui juntadinho, assim, bonitinho. Então, get e set de ID, get e set de senha, get e set de e-mail, get e set de nome, tá? Então, minhas propriedades aqui desse objeto já estão completas para eu conseguir trabalhar aqui normal, né, nessa minha entidade aqui, que é a entidade de administradores, tá bom? Agora, basta eu fazer o include, né, deste meu objeto que eu acabei de criar lá, falando que eu precisava para aqui o meu CRUD repository, tá bom? Beleza, gente, ó, é só isso, ok? Só isso aqui é o suficiente para que na hora que startar a sua aplicação, o Java já criar essa estrutura lá no banco de dados. Por quê? Porque eu coloquei na minha configuração do application aqui, ó, para que ele possa fazer o auto-update das minhas tabelas no banco, tá bom? Então, olha só que legal, ó. Eu vou parar minha aplicação, vou startá-la de novo. Ó, nesse momento, ele já vai identificar que eu tenho mudanças, já vai aplicar essas mudanças no Hibernate. Ó, acabou de fazer aqui, ó, as mudanças no Hibernate. Deixa eu aumentar mais aqui para vocês verem. Ó. Então, ó, todas essas mudanças aqui que ele foi fazendo, ó, ele foi aplicando, né, os meus itens. Ó, tá vendo aqui? Ó, criou a tabela de administradores, ó, com auto-increment, not null, tá? Ó, do tipo de dado INODB, tá vendo lá no meu MySQL. Tá vendo? Fez toda a minha alteração de dados, ou seja, agora eu já tenho na minha tabela os meus dados de administradores, tá? Como é que a gente pode checar isso? Eu vou abrir aqui o SQL Workbench e vocês, SQL Workbench, e vocês vão ver aqui junto comigo, né, na nossa tabela aqui do YouTube. Deixa ele carregar. Ó, a gente está fazendo aqui nesta aula do YouTube, tá aqui, ó, Spring Boot YouTube. Vou setar ele como esquema principal. Cadê? Set default esquema. Vou abrir aqui, ó. Não tinha nenhuma tabela. Olha aí que bonitinho. Agora a gente tem a nossa tabela de administradores, tá bom? Então, ó, vou dar aqui um select nessa tabela. Vocês vão ver que eu tenho ID, nome, e-mail, nome e senha, tá? Tudo bonitinho, funcionando aqui de acordo com o que eu preciso, tá? Se eu der aqui um alter table, ó, vamos lá ver a estrutura dele aqui.
Deixa eu ver, ó, Alter Table. Aí vocês vão ver, ó, ele criou com 255 todos os itens. Por quê? Porque eu também não limitei o size aqui, né? Eu posso também limitar o size na hora que eu for criar os meus itens das minhas colunas, tá? E colocar aqui, ó, length. Eu posso falar que esse nome vai ter, por exemplo, 100 posições ali no varchar, tá? Posso falar que esse meio vai ter ali length de 180 caracteres. E posso falar que a senha vai ter um length de 80 caracteres, tá vendo? Vou colocar mais aqui, ó, 255, que pode ser uma senha criptografada no futuro e tudo mais, tá bom? Então olha só que bacana, aqui eu definir o tamanho dos meus itens, né? O tamanho das minhas colunas no banco de dados. Eu também posso definir o tipo, então vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu quiser colocar uma coluna nova aqui, então eu vou lá e falo para o meu Spring Boot que eu quero uma coluna, e essa coluna vai ser aqui observação. Vou falar que essa minha observação, ela vai ter o getters e setters dela, tudo bonitinho, tá? Então, ó, vou colocar aqui os getters e setters dessa observação. Beleza, tá? E aí eu vou definir ele como uma coluna, né? Claro, também um column. E falo que esse observação vai ter o nome de observação também, lá no meu banco. E eu vou falar que o tipo dela, né? Eu vou vir aqui embaixo, vou falar que o tipo dela é do tipo type text, porque eu quero aqui escrever bastante coisa nessa observação. Então olha só, eu defini inclusive o tipo dela. Legal, outra coisa bacana que eu posso fazer é falar que esses campos aqui não são no label. Então, ó, eu quero falar que é obrigatório. Então, no label falso, se eu falei que esse campo é nulo, ele é não obrigatório. Se eu falei que ele é no label falso, então a pessoa precisa digitar alguma coisa. Esse campo ele é obrigatório, então eu posso colocar isso também. Tanto para o meu nome, tanto para o e-mail, tanto para a senha, tá vendo? Todos eles são no labels aqui, ou seja, a pessoa não são no labels, né? Ou seja, ele não pode colocar nulo, né? E assim eu já consegui definir mais aqui ainda os meus itens, tá? Ó, eu vou parar minha aplicação de novo, vou startar novamente. Vamos dar uma olhada aqui para ver se o Hibernate vai aplicar, ó. Então ele vai carregando e ó, ele aplicando, tá vendo? Vai fazer as minhas alterações, ó, alter table de coluna de observação, tá vendo? Fez ali algumas mudanças nas minhas queries, tá? Aí agora vamos dar uma olhada aqui novamente no nosso banco, ó. Vou fechar e vou ver a estrutura que ele gerou aqui. Vou clicar com direito, vou mandar exibir, ó, alter table. A gente vai ver aqui a estrutura, ó. Tá vendo que a estrutura ficou aqui, ó, com 255 ainda? Porque ele já criou esses campos, então ele não pode alterar esses campos que já foram criados. Se eu deixasse ele fazer desse jeito, ia dar um chabu danado aí, né? Por quê? Porque ele ia remover vários itens que estão nessa tabela. Então, no caso de alteração de dado de coluna, ele não vai fazer para você de forma automática, né? Então, nesse caso, o que você pode fazer, como você está definindo a estrutura, ou você altera a sua tabela na mão, ou você apaga essa tabela e deixa ele recriar novamente. Então, eu vou dar um drop aqui, ó, drop now. Vou deixar ele recriar novamente essa tabela, porque aí já vai ficar no padrão que eu quero. Então, vou parar e rodar novamente, que o Hibernate vai fazer o trabalho para a gente. Então, vamos ver aqui novamente lá a ação dele. Ó, ele vai olhar, não existe, ele faz a criação, ó. Agora ele fez a criação com os jeitos certos, tá vendo? Auto incremente, e-mail 180, nome varchar bonitinho, ó, de nulo, ó, long text para o meu observação, senha com 255, ID, tudo bonitinho criado, tá? Agora eu vou voltar e vou dar um refresh aqui na minha tabela. Ó, refresh. Vou abrir aqui a minha nova tabela, vocês vão ver que a tabela agora está bonitinho gerada para mim. Vou aqui mostrar, alter table, tá aí, ó, com as definições que eu coloquei nos meus itens da minha tabela, tá bom? Então, já superamos essa questão aqui do Hibernate criar as tabelas pra gente, a gente já sabe que tá funcionando. Ah, outra coisa que eu vou fazer é inserir dados, tá? Então, eu vou vir aqui e vou incluir um usuário. Então, vou colocar aqui, ó, Danilo, torne-se programador.com.br. Vou colocar aqui o nome de Danilo, observação, né?
Ó, vou colocar criador do projeto e vou colocar aqui a senha como 1, 2, 3, 4, 5, 6, a senha de praxe, né, que todo mundo usa. Vou dar um aplicar aqui, né, e aqui está então o comando insert que ele vai fazer para mim e beleza. Apliquei só para eu ter um registro básico aqui, para que a gente possa começar a trabalhar. Vou dar um select, tá aqui bonitinho. Agora a gente já tem um registro básico aqui e dá para a gente começar agora a trabalhar com a nossa tela, né, fazendo com que esse nosso repositório consiga fazer algumas buscas e dessas buscas a gente possa trabalhar no nosso template, tá bom? Então vou fechar aqui, tudo bonitinho, superado. Antes de eu começar a fazer qualquer coisa, eu vou versionar esse código. Então, ó, vou abrir aqui mais um terminal, vou dar aqui um git status, tá? Vou colocar aqui um git add, espaço ponto, e um git commit, falando aqui que eu vou versionar os itens aqui que eu defini. Então, ó, definindo primeiro modelo e o meu repositório de dados, tá bom? Git push, ele vai subir lá para o meu repositório, lembrando que esse código vai estar aqui no GitHub do Torne-se um Programador, basta você consultar lá, tá? Beleza, voltando aqui então pro meu código, a gente já mandou bonitinho para lá essa alteração. Agora a gente precisa mexer no nosso controlador. Por quê? Aqui em administradores, né, a gente quer que ele retorne lá para o nosso modelo uma lista, que é a lista de objetos que a gente vai trabalhar, a lista de administradores, tá bom? Se vocês olharem na home, eu fiz alguns exemplos de modelo aqui, ó, que a gente pode utilizar. Então, eu vou basicamente usar esse mesmo esquema, tá? Vou pegar aqui, ó, a lista de modelo, vou colocar aqui, e aí eu vou incluir o annotation, e esse modelo aqui, ó, eu vou disponibilizar o administradores, tá bom? Uma lista de administradores. E quem vai ser essa lista de administradores? O meu objeto administradores que eu vou utilizar, tá? Quem que é esse objeto administradores? Um list que eu vou pegar de administrador, tá bom? Esse list de administrador é uma lista que vocês já viram nas aulas anteriores, o esquema de lista, tudo mais, tá? E esta lista aqui vai se chamar administradores e vai ser o retorno que eu vou pegar lá do meu repositório. Então, vocês sabem que eu tenho aqui, ó, administradores repo, né? Então, eu vou usar esse administradores repo, ok? Ah, e esse administradores repositório, eu vou colocar como um atributo privado da minha classe, tá? Então, eu vou colocar aqui como private, vou colocar aqui administradores e vou colocar como repo, tá? Esse é o meu repositório que eu vou trabalhar. Para que ele possa criar a instância para mim, já definir tudo bonitinho, a instância que eu vou trabalhar aqui, eu vou colocar ele assinado como @authoride, né? Para que ele possa já fazer a administração para mim desses dados. Basicamente, agora eu vou pegar esse meu repositório e aqui eu tenho vários métodos. Um método count para eu poder buscar esses dados, um método para eu poder buscar por ID, ó, verificar se existe por ID. Eu tenho find all, find por ID, find by ID, tá vendo? Buscar todos por ID. Eu tenho várias formas de usar esse meu objeto, tá? Salvar uma lista, salvar um objeto só. Então, olha só a quantidade de métodos que eu ganho para trabalhar com meu banco de dados usando aqui o Hibernate, né? Então, olha só que legal. Eu vou colocar aqui, ó, o meu find all, tá? E esse meu find all, ele vai fazer para mim o find de todos os meus objetos, já convertendo, tá? Se vocês olharem aqui, ó, ele não vai conseguir fazer a conversão porque o tipo é diferente. Então, eu vou fazer um casting aqui, ó, para que ele possa converter na minha lista. Então, basicamente, eu vou colocar um casting para ele converter o objeto da maneira que eu quero. Prontinho. Com isso, agora, eu já estou colocando aqui no meu model, né, essa minha lista de administradores que eu estou mandando lá para o meu sistema. Com essa lista de administradores, eu vou conseguir fazer toda a iteração que eu preciso para poder trabalhar com os meus dados lá no meu template. Então, agora, esse é o próximo passo, né? Vamos entrar, então, aqui no nosso template de administradores index, e aí agora a missão é a gente mexer no nosso TR aqui, para que o TR possa preencher com as informações que a gente precisa, né, do nosso looping aqui, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Basicamente, a gente sabe que o template aqui é o timelapse, né? Então, a gente pode basicamente pegar, ó, o timelapse e procurar como é que a gente faz um looping de dados, né, para a gente colocar aqui assinalado o nosso template. Então, ó, é só a gente vir lá no Google e falar assim, ó, timelapse looping, ou melhor, for each, ó. Se você colocar um for each lá no timelapse,
Vocês vão achar aí na documentação do Time, no Stack Overflow, várias formas de como é que vocês podem verificar a forma de fazer um for each. Olha só que bacana. Ó. Aqui já tem algo já prontinho da maneira que a gente quer, tá? Eu vou pegar esse exemplo aqui e vou adaptar para o nosso código. Então vou vir diretamente no nosso TR, ó, e vou arrumar ele da maneira que eu quero, tá? Então tem aqui o TR que eu vou fazer o meu bloco. Esse TR ele vai fazer aqui um for, tá? Então ó, eu quero colocar o for dele aqui, ok? Então eu posso arrancar aqui esse bloco. Aqui ó, eu vou ter então o meu texto que eu vou escrever. Vou tirar esse dado aqui. E aí aqui eu vou colocar o texto para cada um dos itens, tá? Então, na realidade aqui eu vou ter que colocar o ID aqui, nome, e-mail, endereço. Na realidade aqui a gente precisa colocar ID, ó. ID, nome, e-mail e nome, tá? Então vão ser essas três informações. Ok, então vou colocar aqui a iteração do text. E aqui ó, não é user, tá? Nesse caso aqui é o administrador, tá bom? Administrador vai ser o item que a gente vai utilizar. Administradores é o item que a gente está mandando lá do nosso controlador, né? Então, do nosso controlador, a gente está enviando informações lá para a nossa index, tá? Beleza. Então, agora eu vou arrumar aqui os nomes, ó. Eu vou colocar aqui o ID aqui em cima. Não tem endereço. Vou remover aqui, vou colocar ID. Ok. E aí aqui eu vou colocar como administrador, que é o meu objeto iterado. Aqui é administrador res. E aqui eu vou colocar o ID, que é o objeto que a gente vai trabalhar, tá? Eu não preciso dos valores aqui de dentro. E vou arrumar os outros, tá? Então, ó, colo. E aqui eu vou ter nome. E aqui eu vou ter e-mail. Beleza? Então, basicamente, é isso aqui que eu preciso para fazer a iteração aqui dos meus itens, tá? Vou parar minha aplicação, restartar ela aqui para deixar ela funcionando bonitinho. E agora eu vou ver o que vai acontecer. Ó, rodando. Vamos lá. Aí, ó, já funcionando. Então, aqui, ó, o ID 1, Danilo, torne-se-um-programador. Vamos supor que eu queira mostrar a senha numa possibilidade remota, né? Que eu queira deixar a senha aqui também. Então, ó, senha, e aí eu vou lá, coloco a minha senha aqui, ó. Vou pegar aqui e vou colocar a senha. Senha. Ok? Vocês vão ver que ele já vai mostrar a senha aqui também na hora que eu faço o meu restart aqui dos dados. Deixa ele carregar para vocês verem. Ó, vou dar um reload. E a senha já está aqui também, tá vendo? Eu posso, inclusive, fazer uma alteração no get da minha senha para colocar ela com os caracteres escondidos. Então, vamos supor que eu queira, na senha, eu mostrar só tipo o final da senha ou o começo da senha. Eu poderia, por exemplo, vir aqui no meu modelo e fazer uma alteração nesse modelo, né? No retorno dessa senha, eu tenho o get de senha. Eu poderia fazer aqui um ponto split, por exemplo, ou substring, tá? E aí nesse substring eu quero pegar tipo o começo, vai 0 até tipo 3 caracteres. E aqui somar com asterisco. Então, ó, se eu fizer isso aqui, ele pega 3 caracteres da senha e depois mostra o resto com asterisco para ficar uma senha meio que escondida, tá? Então essa é a ideia do que eu estou fazendo aqui, para basicamente mostrar na tela uma senha não por completa aqui, para ficar um negócio mais ali, menos frágil, tá bom? Mas olha aí, ó, aí ficaria desse jeito aqui, tá vendo? Então a pessoa ia tipo, tem uma ideia do que é a senha. Eu recomendo que você salve a sua senha no banco de dados criptografada, tudo bonitinho para ficar legal, tá? Mas caso você tenha essa estratégia de deixar a sua senha aberta, que eu não recomendo, você pode, obviamente, fazer algum truque assim nos seus getters e setters e aí vai ficar bem legal, tá bom? Muito bom, gente. Então, esse é um pouco do que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai fazer, então, a funcionalidade de incluir, né? Então, a gente vai ter um botão aqui, ó, novo, onde vai trazer um formulário, a gente vai digitar os dados nesse formulário, salvar, ele vai salvar esses dados nesta lista. Depois, a gente vai ter que fazer o alterar e o excluir, tá bom? E assim a gente termina esse CRUD. Depois que a gente terminar isso na próxima aula, a gente vai ter mais uma outra aula para a gente começar a fazer a parte de login, né? Então, vocês sabem que aqui, ó, a gente tem uma parte, que é o /login,
Ou a home que eu coloquei? Tem alguma, acho que deve estar login.html, né? Login.html, acho que eu não traduzi ainda essa página aqui, ó. Então eu vou fazer essa página aqui, ter ali o seu dado para você conseguir fazer o login. Vou fazer também o cadastro aqui, ó, para você criar a sua conta. Então vai ser outra coisa que eu vou fazer também do lado de fora, né? Mas você já tem aí uma interação básica de como é que vocês podem começar a fazer a aplicação de vocês, tá bom? Aí, obviamente, que agora é mais trabalho de tela, né? Criar suas telas, mandar os seus posts, os seus puts para o nosso controle de administradores e assim a gente vai gerenciando o nosso CRUD, tá bom? Então, beleza? Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Espero que ela tenha gerado valor para você. E já deixa aqui nos comentários, né, se você quer que eu continue essas aulas, se você quer as próximas aulas aqui, para que eu possa já preparar a parte de cadastro, de alteração, de exclusão, né, já listagem você já fez aqui, para que você possa ir aprendendo um pouco mais de Java com o Spring Boot. Fechado? Então é isso, galera. Vamos ficar então para a nossa próxima aula. Valeu, tchau, tchau. Fui! Produtos do Torne-se um Programador. Uma linha inteira para você demonstrar sua paixão pela programação. Acesse www.torneseumprogramador.com.br.